Você conhece o ritual proibido para capturar o Saci Pererê? A história não começa com o moleque, mas com a fúria e o desespero de um homem que foi longe demais em sua ganância. Nosso conto se passa na década de 1950, na Fazenda das Palmeiras, um latifúndio no coração do Vale do Paraíba, em São Paulo, onde a Mata Atlântica ainda era densa e a tradição dos antigos convivia com o progresso lento. O Saci, ali, não era apenas travessura, era um pesadelo constante. Ele desmanchava tranças de cavalos, azedava o leite antes da hora, queimava panelas de feijão no fogão a lenha e, o pior do tudo, desviava os porcos e cabritos para dentro da mata, causando prejuízo real. O terror do Saci era a desordem, o caos que desestabilizava a vida dura do campo. O protagonista dessa afronta era Zeca, o filho do capataz da fazenda, um jovem de 25 anos, forte e ambicioso. Zeca estava cansado da vida de sol a sol e das perdas causadas pelo moleque de uma perna só. Ele tinha ouvido em rodas de prosa na beira do rio que o poder do Saci não residia em seu corpo, mas em seu gorro vermelho, o turbante de fogo que o ligava ao vento e lhe concedia o poder de teletransporte e ilusão. Quem possuísse o gorro possuía o Saci, e com ele a promessa de riqueza, ou pelo menos do posse eterna, mas o ritual para a captura era guardado a 7 chaves. Zeca procurou o único homem na região que ousava falar sobre o assunto: Vovô Tobias, um velho ermitão que vivia isolado na serra, conhecido por conversar com os bichos e as plantas. Vovô Tobias, com seus olhos nublados e a barba de algodão, hesitou por dias. Zeca, meu filho, o que o Saci dá, ele cobra. Não brinque com o dono do mato, ele avisou, enquanto pilava milho para sua farinha. Mas a ambição de Zeca era maior que seu medo. Ele ofereceu ao velho toda a sua poupança e uma promessa de silêncio eterno. Finalmente, vovô Tobias cedeu, ciente de que a ganância não seria parada por palavras. O ritual era complicado e tinha que ser executado na noite de lua cheia de quinta para sexta-feira, o pico da atividade do Saci. Primeiro, Zeca precisava de um coador de pano novo, de malha fina, virgem, que nunca tivesse sido usado para passar café. Segundo, ele precisava de água benta, misturada com água de 3 córregos diferentes, incluindo o córrego do saco, onde o Saci costumava fazer os redemoinhos mais fortes. Terceiro, o uísco, uma boa porção de fumo de rolo picado e uma garrafa de cachaça de alambique, da melhor qualidade. Por fim, o mais importante, a oração de captura, um encantamento antigo em português arcaico, que vovô Tobias lhe ensinou, prometendo que ao final da reza, a única fraqueza do Saci seria revelada. Zeca passou a semana preparando tudo, sentindo a tensão crescer no ar. O Saci parecia saber. Os objetos de Zeca sumiam de repente e reapareciam em lugares impossíveis. Na noite fatídica, Zeca posicionou no centro do campo de cana, o lugar preferido do Saci para criar seus tornados. À meia-noite ele misturou a pinga com o fumo, jogando a mistura no ar. Imediatamente, o vento começou a uivar de forma estrondosa. Um redemoinho se formou a metros de distância, girando a terra, as folhas e o pó de cana em uma espiral de energia suja. O Saci tinha chegado. Zeca viu o vulto negro, rápido como um raio, dentro do turbilhão de vento. Ele não tinha tempo para pensar. Pegando o coador, Zeca o jogou no ar, mirando no centro do redemoinho. Enquanto a peneira voava, Zeca começou a proferir a oração de captura que vovô Tobias lhe havia ensinado. As palavras eram difíceis, cheias de sílabas que pareciam explodir em sua boca, invocando a força dos 4 ventos e o poder das águas. No exato momento em que ele terminou a reza, o coador de pano fez contato com o centro do redemoinho. O efeito foi imediato e violento. O redemoinho não parou. Ele implodiu, transformando o turbilhão em um estouro de ar comprimido que jogou Zeca para trás. Quando o pó baixou, o silêncio era absoluto. No chão, preso na malha do coador, não estava o vento, mas o Saci Pererê. O moleque estava pequeno, sujo de terra e fumo, e lutava desesperadamente contra o tecido que o aprisionava. Sua pele era escura como carvão, e seus olhos eram vermelhos e cheios de lágrimas de raiva. Ele era fraco e parecia uma criança assustada, não um demônio. Mas o que mais chamou a atenção de Zeca foi o gorro vermelho,
que parecia ser feito de um tecido que pulsava com luz própria. Havia se soltado com o impacto e jazia a poucos metros de distância. Zeca rastejou até o gorro, sentindo a adrenalina pura. O gorro não irradiava calor. Irradiava poder. Ao tocá-lo, Zeca sentiu a sensação mais estranha de sua vida. Por um instante, ele soube onde estavam todos os animais perdidos, onde ficava o tesouro escondido do avô, e ouviu todos os segredos, sussurrados ao vento na fazenda. O gorro era a chave para a magia. O Saci, vendo Zeca pegar o gorro, parou de lutar e começou a chorar. Não eram lágrimas de birrão, mas de desespero total. Devolve, por favor, me devolve. Eu faço o que você quiser. O moleque implorou, sua voz infantil e rouca. Zeca, com o gorro na mão, sentiu uma pontada de remorso, mas a ganância falou mais alto. Você vai trabalhar para mim, moleque. Vai me dar o poder de dominar esta fazenda. Ele ordenou. O Saci o olhou com um ódio que transcendia a sua idade. Você roubou o meu destino. Você condenou a mim a esta terra caipira. Ele sibilou, usando a expressão caipira mais ofensiva que poderia existir. Zeca ignorou a ameaça. Ele colocou o gorro na cabeça. O ajuste era perfeito. E o mundo girou. Zeca estava instantaneamente atrás do celeiro, depois na varanda da fazenda, e em seguida, de volta ao campo de cana. Ele tinha o poder do teletransporte. Com a magia em mãos, Zeca prendeu o Saci na garrafa d'água benta, selada, e a enterrou no fundo do poço para garantir que o moleque não fugisse. Ele usou o gorro para enriquecer, transportando mercadorias e encontrando diamantes nas minas abandonadas. Ele se tornou o homem mais poderoso da região. Mas o preço começou a ser cobrado. Sem o Saci para controlar o vento e as energias do mato, a fazenda começou a morrer. As árvores ficaram doentes, o gado pegou pragas inexplicáveis, e o pior de tudo, o redemoinho do Saci, que antes era uma explosão de energia concentrada, tornou-se uma nuvem constante de poeira e ar estagnado que pairava sobre a fazenda, causando doenças respiratórias nos moradores e uma tristeza profunda em todos. O Saci, mesmo preso, havia envenenado o espírito da terra. Zeca, com todo o seu dinheiro, estava infeliz. O poder era frio, e o som constante do vento doente na fazenda era um lembrete. Uma noite, atormentado, ele foi até o poço para libertar o Saci. Ele desenterrou a garrafa e a abriu, esperando que o moleque grato consertasse o estrago. O Saci saiu da garrafa em um raio de luz escura. Ele estava mais magro e mais triste do que nunca, mas seu ódio estava intacto. Zeca estendeu o gorro. Tome, eu não o quero mais. Faça o mato voltar a viver. O Saci pegou o gorro e, ao colocá-lo na cabeça, o moleque não brilhou. Ele gargalhou, uma risada seca, maligna e muito mais antiga do que Zeca esperava. O mato voltará a viver, Zeca. Mas você não. Em um piscar de olhos, o Saci sumiu, levando consigo o gorro e o poder. Zeca ficou sozinho, esperando a redenção. Mas o Saci não voltou para se vingar. Ele simplesmente deixou Zeca sem nada, mas com a memória do poder e a culpa do roubo. A fazenda se deteriorou completamente. Zeca perdeu tudo e viveu o resto de sua vida como um caipira errante e louco, contando histórias que ninguém acreditava sobre um gorro vermelho e um moleque preso em uma garrafa. O Saci nunca mais foi visto por ali, mas a lição era clara. O ritual proibido não serve para ganhar poder, mas sim para libertar a maldição da ganância. E o preço de roubar o gorro do Saci é a perda da própria alma.